Fundada em 2004 por Agostinho Monteiro, José Nazaré e Vítor Ramalhinho, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão nasceu da Associação Portuguesa de Hipertensão e esteve sediada na Sociedade Portuguesa de Cardiologia até setembro de 2005. 12 anos depois, o núcleo inicial mantém-se sólido, o que se reflete na continuidade das políticas e medidas tomadas pela sociedade, direção após direção. No ano em que se assinala a 10ª edição do Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, fica a conhecer melhor a história, os desafios e as conquistas desta sociedade científica, contados na primeira pessoa por cada um dos seus protagonistas. A história é uma história longa. Nós, grupo de pessoas que nos interessávamos pela hipertensão arterial, começamos com o Núcleo de Estudos de Hipertensão Arterial, que foi fundado pelo professor Nogueira da Costa e que estava integrado na Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Depois o número de pessoas foi aumentando. Eu lembro-me que quando começamos a fazer as reuniões regulares, que tiveram início no início dos anos 80, nós éramos um grupo de cerca de 30 pessoas, 35 pessoas. Depois o número de pessoas aumentou e criamos a Associação Portuguesa de Hipertensão dentro da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Depois atingiu-se um número crítico e viu-se que já se justificava perfeitamente fazer uma sociedade autónoma. E coube-me a mim fazer, digamos, essa transição da Associação Portuguesa de Hipertensão para a Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Saímos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e fundamos a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, porque consideramos que a hipertensão é algo de transversal que ultrapassa muito a cardiologia e que é uma especialidade, digamos, é uma área que envolve endocrinologia, medicina interna, farmacologia, até psicologia, psiquiatria, portanto tudo isso tem lugar dentro de uma sociedade de hipertensão e a medicina geral familiar, como é óbvio. Portanto, era importante criarmos uma nova sociedade. Eu fui o segundo presidente em nómina, mas fui o primeiro presidente eleito, porque o professor Agostinho transitou da associação para a sociedade, percebe? Portanto, eu fui o primeiro presidente eleito. E, na verdade, os primeiros tempos da sociedade foram difíceis. Ainda por cima, porque como a sociedade nasceu, houve um conflito com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, onde nós tínhamos a nossa sede, porque estávamos a distritos. Fazíamos parte da Sociedade Portuguesa de Cardiologia quando éramos associação, mas desde que fomos sociedade, criou-se ali um problema entre os dois. Até que a certa altura a Sociedade de Cardiologia resolveu romper connosco. E nós tivemos que sair da sede deles e nessa altura a primeira prioridade que foi fazer uma sede. Portanto, como tivemos que comprar uma sede, que é a nossa sede agora, na Visconde de Valmor, e portanto esse foi um desafio imediato, além de resolver aqueles problemas diplomáticos da ruptura, etc. Depois, a seguir a isso, houve toda uma estruturação económica que tivemos que fazer, arranjar sócios fundadores, fundamentalmente dos grandes laboratórios, estender as cotas dos sócios para ver se nos conseguimos aguentar durante aquele período, porque viemos de lá, da Sociedade de Cardiologia, sem nada, não é? E, portanto, foi um período difícil esse inicial. Nesse primeiro ano que eu fui presidente, ainda fizemos a nossa reunião nos moldes anteriores, que era uma reunião relativamente restrita, e fizemos-la, curiosamente, quem foi o presidente da comissão organizadora dessa reunião foi o professor Mesquita Bastos, porque foi feito em Viseu. Essa reunião foi feita em Viseu. E no ano seguinte eu resolvi inaugurar os congressos, fazer o primeiro congresso de hipertensão, que foi precisamente aqui no Tivoli Marina Hotel. Foi um congresso que teve uma adesão fantástica, convidámos imensos preletores estrangeiros, tivemos aliás uma coisa que nessa altura foi muito criticada, que fizemos várias sessões simultâneas, 3 ao mesmo tempo, o que causou uma certa confusão, mas como arranque foi uma coisa magnífica e deu-nos logo uma projeção internacional muito grande.
principal foi ter conseguido atingir a lei do sal, mas tudo o que a sociedade neste momento ainda está a colher foi lançado neste primeiro mandato, depois de os presidentes anteriores, nomeadamente o professor Agostinho e o Dr. Saavedra, terem sedimentado a sociedade. O que libertou o meu mandato para fazer algumas coisas em termos de futuro político. Ora, ninguém faz nada em 2 anos e, portanto, eu consegui obter a lei do sal e essa foi decisiva. Nós tínhamos começado no ano anterior, mas comprámos a sede do Porto, lançámos o estudo FISA, lançámos as estruturas todas da sociedade, os modelos dos congressos e, portanto, agora o principal, ter obtido a lei do sal no pão, que somos citados a nível mundial por isso. Eu acho que foi a questão de mudarmos a comunicação e interiorizarmos que a sociedade não é só uma sociedade científica, é uma sociedade para intervenção populacional e que não está virada só para os profissionais de saúde e só para os cientistas. A ciência tem sentido quando tem repercussão a nível populacional. A sociedade passou a ter 2 funções, a função de sociedade científica para dentro e a função de liga para fora. Nós em 8, 10 anos mudámos a saúde em termos de acidente vascular cerebral e o FISA foi desenhado para isso. Portanto, o FISA neste momento diz-nos a situação portuguesa em termos de consumo de sal, em termos de prevalência de hipertensão em todas as áreas do país, é um retrato representativo. Nós conseguimos saber a prevalência de hipertensão no Algarve, a prevalência de hipertensão na Zona Norte, distrito a distrito, e sabemos o consumo de sal, homens, mulheres, distrito a distrito, por grupo etário. Na altura nós conseguimos que a sociedade tivesse pela primeira vez reconhecido a nível europeu os primeiros centros de excelência para o tratamento da hipertensão em Portugal. Foram primeiro 2, foram o que eu dirijo no Hospital Pedro Hispano e o dirigido pelo professor Brás Nogueira no Hospital Santa Maria em Lisboa e posteriormente o Centro de Guimarães do professor Jorge Cotter. Neste momento ainda são os únicos 3 centros de excelência reconhecidos em Portugal. Isso foi um dos objetivos do nosso mandato. Também durante o meu mandato foi aprovada a lei do sal e a sua implementação também foi feita durante o meu mandato. E foi durante o meu mandato que nós começámos a programar e a levar para o terreno os primeiros trabalhos para o estudo FISA, que neste momento é o maior estudo feito em Portugal na área da hipertensão risco cardiovascular. Então, estes fomos, assim, digamos, os grandes highlights dessa altura. Claro que tivemos algumas dificuldades, nomeadamente da expansão da sociedade, que fomos ultrapassando pontualmente e que conseguimos, no fim do meu mandato, ter uma maior visibilidade que a que tínhamos no início. Isso foi à custa de trabalho de terreno feito por toda a direção que eu dirigi e que se tem vindo a reforçar ao longo dos mandatos posteriores. Aliás, eu tive um cuidado durante o meu mandato de tentar reconhecer as pessoas que, na minha opinião, nos marcaram, a minha geração e a geração dos mais novos, marcaram em Portugal. E tive o privilégio de poder criar o Prémio Fernando Pada para a melhor comunicação, de ser atribuído o nome do professor Falcão de Freitas ao nosso auditório na sede no Porto e também do professor Nogueira da Costa ao auditório da sede em Lisboa. Foram 3 nomes muito importantes, o professor Fernando Pada felizmente ainda é, mas são 3 nomes muito importantes na área da hipertensão. Claro que outros estariam e outros necessitariam também e no futuro se fará de certeza também o devido reconhecimento, mas durante o meu mandato eu tive esse privilégio de reconhecer 3 pessoas com quem eu trabalhei e que me marcaram muito, e a minha geração, nesta trabalho na hipertensão. O professor Falcão de Freitas e o professor Nogueira Costa, infelizmente já desaparecidos, foram pessoas importantíssimas na nossa formação e o professor Fernando Pada na nossa referência atual, e eu entendi na altura e propus à direção, a direção aprovou, que uma maneira de lhe prestar homenagem em vida ainda é, porque eu acho que estas coisas, se forem feitas em vida, têm outro significado. Foi atribuído o nome de Fernando Pada ao prémio da melhor comunicação. A sociedade foi registada estatutariamente em junho de 2014 por 3 médicos, o professor Agostinho Monteiro, o Dr. Vítor Ramalhinho e eu. E nessa altura eu era secretário-geral da antiga Associação de Hipertensão e depois fui secretário-geral
da sociedade, voltei a ser secretário-geral no mandato do professor Luís Martins e depois fui presidente, como diz muito bem, entre 2011 e 2013. Em 2011, quando tomei posse do mandato, o grande problema na altura era conseguir fazer um estudo, que é este estudo FISA, muito conhecido, que estava no terreno, mas que estava ainda muito pouco avançado. Havia poucas pessoas avaliadas e era preciso concluir rapidamente. E foi uma das principais motivações do meu mandato durante 2 anos, foi concluir o estudo e realmente conseguimos concluí-lo mesmo no fim do meu mandato e foi apresentado no último Congresso de Hipertensão em que eu ainda era presidente. Isso foi extraordinariamente importante, acho que foi o marco principal do meu mandato e as outras coisas tiveram a ver com aquilo que é clássico na nossa sociedade, que é que nós tentamos fazer no nosso mandato a chamada continuação de uma estratégia definida a longo termo, uma estratégia definida com um rumo determinado, na perspectiva de comunicação com a população, na perspectiva de promover a diminuição do consumo de sal em Portugal, múltiplas idas à televisão, os dias mundiais de hipertensão e, portanto, uma estratégia que é mais ou menos global e transversal a todos os mandatos. E, em relação ao meu, esse foi o ponto primordial e felizmente conseguimos acabar o estudo. Foi um estudo extremamente caro para a sociedade, mas acho que valeu a pena. Ficámos com a ideia real, exata e objetiva do que era o retrato da nossa população de Portugal continental. Infelizmente não podemos fazê-lo nas ilhas, em 2013. Eu, apesar de ter sido presidente nessa época, fui do board, digamos assim, da direção da sociedade desde a sua fundação. Fiz parte da direção do professor Agostinho Monteiro, do Dr. João Saavedra, do Dr. José Alberto Silva, do professor Luís Martins e do Dr. Nazaré, com cargos distintos, obviamente, e, portanto, para mim, o estar na direção, agora nesse cargo de presidente, não trazia, digamos, novidades de maior, a não ser que as decisões principais passavam a ser minhas e de uma equipa por mim constituída. Portanto, os principais desafios foi continuar o excelente trabalho que as direções anteriores tinham feito, quer no crescimento desta sociedade, que começou de uma associação relativamente pequena de sócios, e que cresceu em número de sócios e que cresceu sobretudo em visibilidade porque os nossos congressos, passa em modéstia, têm vindo a ser um grande sucesso. Eu lembro no tempo da associação, que foi o que deu, digamos, origem à sociedade, fazíamos congressos para 60, 80 pessoas, eu fui secretário-geral da penúltima reunião do congresso, da associação, e agora os nossos congressos têm 1000 e tal pessoas, 1200 neste caso concreto, e portanto o desafio maior era ser capaz de conseguir manter a qualidade e a quantidade de ações que os que me precederam fizeram. E, portanto, nesse sentido, havia duas grandes vertentes, que são, ao fim e ao cabo, também os princípios que norteiam e que estão nos estatutos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Uma era a educação, a formação contínua dos profissionais de saúde, particularmente dos médicos, na área da hipertensão e do risco cardiovascular que está associado, e a segunda era fazer a vertente de Liga Portuguesa contra a hipertensão arterial, porque esse é um dos desígnios da sociedade e era uma das apostas fortes que sempre tivemos, porque era necessário alertar o público para o problema da hipertensão arterial. E assim, na vertente da formação, continuámos a implementar o Congresso, a torná-lo cada vez mais internacional, nomeadamente com o trazer, para além das ligações fortes que já tínhamos com a sociedade europeia, acrescentámos e aumentámos muito a ligação com as duas sociedades brasileiras ligadas à hipertensão arterial, que eu tinha sido também o precursor dessa ligação e que hoje está aí forte, para além das presenças nos congressos mútuos, estamos a fazer documentos conjuntos, documentos de consenso, documentos de posicionamento, inclusive estamos a colaborar oficiosamente, digamos assim, na elaboração das guidelines e vamos consultando mutuamente e assim com as experiências de um e do outro país que têm uma coisa em comum muito grande que é a língua e que se complementam nas dificuldades que eles têm e as nossas, aprendemos uns com os outros
e isso de facto tem sido muito profícuo e acho que foi uma das marcas deste Congresso, que desaguou, desta direção, que desaguou no projeto Lusofonia, no último Congresso, antes de eu passar, digamos, o testemunho, o projeto Lusofonia, que juntou vários países em simultâneo a assistir ao nosso Congresso em África, no Brasil e obviamente em Portugal. E esse foi um projeto que teve continuidade, este ano aqui se mantém e do qual também muito me orgulho. Na vertente da educação e da chamar a atenção da população, nós sabemos que é difícil de chegar à população, os mass media nem sempre colaboram connosco, a não ser que nós saibamos, entre aspas, atraí-los, dar-lhes iscos para eles virem morder a cana. E foi isso que nós tentámos fazer e com a ajuda e tendo aprendido com os que me precederam, consegui por diversas vezes ser ouvido na comunicação social, arranjar um motivo para que eles me chamassem e, a propósito desse motivo, aproveitava sempre para fazer mensagens da adoção de estilos de vida saudáveis e particularmente da redução de consumo de sal, que é o grande drama da população portuguesa. E eu penso que mudou muita coisa, eu penso que mudou tudo para muito positivo. Se nós estamos para o estudo PAP de 2013, em que o conhecimento da hipertensão da doença e o número de doentes que tomavam medicação e desses que estavam controlados, e compararmos com o FISA de 2012, nós vemos que mudamos muito e que eu acho que fizemos uma evolução muito grande. Se olharmos também para a mortalidade por AVC dessa época de agora e virmos que houve uma redução de 46%, e associadamente a isso, colocarmos a situação que a sociedade foi a preconizadora da única lei que existe no mundo sobre o teor do sal, acho que estamos de parabéns. Nós tivemos um fórum do sal em novembro do ano passado, nós traçámos uma linha de conduta e de política até 2020 e há que aplicá-la. Uma coisa é traçá-la, outra coisa é ir para o terreno, não é? E por isso há toda essa perspectiva que estamos a tentar conseguir, em que a grande ação é chegar ao poder político, é influenciá-lo no sentido de uma legislação. Seria o nosso grande objetivo. O outro lado é a formação, o aspecto formativo. Mas o aspecto formativo não limitado para o espaço físico, ou seja, como usando plataformas de live streaming, e não só Portugal, mas a lusofonia toda. Ou seja, temos tido grandes contactos e temos tido experiências e parece haver grandes ideias de formarmos uns aos outros entre os países que falamos a língua portuguesa, e a plataforma poderá ser uma grande ferramenta que podemos vir a utilizar. Por isso a medicina geral familiar também é sociedade. A medicina geral familiar é que os doentes. Depois há uma faixa menor que é vista pelo especialista hospitalar, mas digamos a grande maioria não somos nós que temos esses doentes, são os nossos colegas da medicina geral familiar, e por isso é vital, eles são um pilar da sociedade de hipertensão, no sentido de são o motor do futuro, não é?
Mantendo desde o início o caráter de associação científica sem perder a sua essência de liga, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão orgulha-se do trabalho que tem desenvolvido na promoção e divulgação do conhecimento, da investigação, do tratamento e da profilaxia da hipertensão arterial, não só ao nível da classe médica, mas também da população portuguesa.